Bom, galera, então vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso curso atualizado de React Native aqui no canal. Então, olha, se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que é um canal específico para a criação de aplicativos utilizando principalmente o React Native, né? Então esse é mais um dos cursos ali atualizado aqui dentro do canal de 2024, né? Claro. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Para não perder nenhum conteúdo aqui nessa playlist. E eu vou estar sempre deixando aqui no card ou na descrição do vídeo sempre um link para você acessar a playlist por completo, tá ok? Toda sexta-feira eu vou estar sempre lançando 2, 3 ou até um vídeo dessa playlist, então é sempre bom que você esteja atento a essa playlist caso você realmente quer aprender React Native, beleza? Então bora lá sem mais enrolação e nós vamos falar sobre ícones e tela de splash. Tá bom? Se você der aqui uma olhada em assets, eu já até comentei isso no vídeo passado, mas a gente vai passar novamente porque o foco desse vídeo é sobre isso. E se você reparar, vai ter sempre 4 imagens aqui dentro desse asset. Por quê? Porque cada uma vai ter a sua função. Esse Adaptive Icon, ele normalmente é muito utilizado no Android. Esse ícone adaptável é aquele ícone que ele vai estar sempre sendo adaptado às mudanças que acontecem no Android. Ah, Caio, como assim? Essas mudanças que acontecem no Android é que muitas vezes a galera do Android tem a possibilidade de alternar a forma como os ícones vão ser mostrados ali em tela. Por exemplo, o meu celular, os ícones são mostrados muito arredondados, tem uma borda ali redonda, né? Mas tem outros dispositivos que a borda do ícone não estão totalmente arredondados, eles estão um pouquinho quadrados. Então assim, para cada Android, a forma como é mostrado o ícone de um aplicativo qualquer é sempre diferente. O que é diferente para o iOS, que no caso do iOS, normalmente é sempre quadrado ou tem uma borda um pouquinho arredondada, tá? E é por isso que quando a gente vem aqui em app.json, a gente tem para o Android o Adaptive Icon e para o iOS ele pega esse ícone que é o ícone padrão do aplicativo. Até porque se o Android ele não tiver esse Adaptive Icon, ele vai pegar obviamente o ícone aqui que tem como padrão, beleza? Mas sempre por convenção a gente usa esse Adaptive Icon. E se eu clicar aqui, ó, você vai ver que ele me fala que é o local, eu tenho que passar o local, seja o caminho local do meu projeto ou uma URL remota, né? Ou seja, essa URL pode ser de uma imagem que vem lá de um servidor, que seja, né? Só que tem que seguir o ícone do Android, tá? Porque o ícone ele vai aparecer em Android.icon, que é a parte nativa do Android. Mais para frente, se eu não esquecer, eu vou te mostrar aonde que esse ícone fica dentro do Android ali, quando a gente tem as pastas nativas, beleza? Mas fato é que todos os ícones que forem colocados aqui no Android, elas vão estar dentro de assets, beleza? A tela de splash, ela é padrão, então a gente não precisa passar para o Android aqui, porque o próprio Android já entende a splash colocada aqui. Esse favicon aqui, galera, ele na verdade é mais para o web, né? Então a gente não vai focar muito nele. E eu separei, obviamente, uma documentação do Expo que eu posso estar deixando aqui na descrição para vocês estarem lendo. Por que, galera? Porque ler documentação faz parte de todo desenvolvedor. É uma prática, vou dizer até que é uma boa prática, porque é uma boa prática para aqueles que não entendem que a documentação é importante, mas é uma prática para todo desenvolvedor que já está há anos no mercado. Então se tu pegar um sênior e achar que o sênior nunca vai ler uma documentação, você está totalmente equivocado. Por quê? Porque se ele não lê, ele sabe que ele vai estar fadado a cometer erros, tá bom? E erros bobos. Tá? Porque a documentação ela é criada exatamente para isso, para você ler e aprender como que a biblioteca ou ferramenta funciona,
Se você não lê, cara, não tem como, né? É igual um manual para montar alguma coisa. Se a gente não lê, a gente nunca vai saber como montar o brinquedo ou sei lá. E aí aqui, então, ele vai te explicar mais ou menos como é que funciona, o como que você cria uma tela de splash. E ele vai estar focado aqui em utilizar o Figma, que é o padrão aí. Então ele normalmente vai te levar para uma tela dessa aqui do Figma, tá bom? E ele vai te explicar o ícone. Aqui tem um Adaptive Icon, então você pode ver que tem uma certa diferença, como por exemplo aqui tá mais claro que a parte de dentro do ícone é bem grande, mas se tu pegar esse Adaptive Icon, você vai ver que o ícone é um pouquinho menor, né? E a tela de splash, obviamente, é isso aqui tudo. Ah, Caio, e como é que eu vou saber a proporção? Bom, você já tá vendo aqui que ele já deixou a proporção dita para você. Para a tela de splash, tem que ter 1284 de largura e 2778 de altura, tá? E aqui, tanto para ícones adaptados e para ícones, tem que ter 1024 por 1024. Por quê? Ele tem que ser um quadrado, tá bom? Mas caso você não queira abrir o Figma, né? Você pode vir aqui em Assets e aqui embaixo ele já vai estar te falando qual é o tamanho, a proporção. E aqui em Splash também, ó, a proporção, o tamanho, tá ok? Aqui ele vai te dar um exemplo, como por exemplo, ó, em Previews aqui, ó, ele tem um ícone aqui. Você vai ver que é um quadrado pouco arredondado. No Android, isso aqui pode até ficar totalmente arredondado. Por isso que a gente usa o ícone adaptado. E aqui é a tela de splash, tá bem apagado. E aqui é uma tela de splash mais dark, vamos dizer assim. E o segundo ponto é que a imagem tem que estar sempre exportada como PNG. Se não tiver como PNG, não vai funcionar. Tanto que ele até fala aqui, ó, atualmente apenas as imagens .png são suportadas, tá bom? E isso eu tô falando na versão de hoje, tá? Pode ser que depois ele mude para JPEG, para sei lá, para WebPEG, pode, mas hoje atualmente é só PNG. Tanto que aqui, ó, você pode ver que é PNG, tudo PNG. E por convenção, obviamente, eu sempre deixo em PNG. E aqui ele fala aqui, ó, para salvar em PNG e salvar no diretório assets/images. Mas aí você fala, ah, Caio, mas aqui só tem assets e os ícones. Sim, mas você pode, dentro de assets, criar uma pasta fontes, né, que é até comum você fazer isso, né, que é exportar fontes dentro do seu projeto. Aqui dentro de assets, você pode colocar outros arquivos locais que o seu projeto vai precisar. E aí por isso que ele pede para você criar uma outra pastinha chamada images. Só que, galera, o que acontece? Se você criar uma pastinha chamada images, você tem que passar, obviamente, todos os seus arquivos de imagem aqui dentro. E aqui em app.json você tem que mudar assets e passar images. Por quê? Porque senão ele não vai entender que está dentro de assets. Ele até já está me reclamando aqui porque, obviamente, não existe esse arquivo, né? Ele já está aqui falando para mim que não existe esse arquivo. Claro, porque ele não está dentro de image. Eu apaguei a pasta porque para mim não faz sentido criar agora. Mas se amanhã depois eu precisar, obviamente eu colocarei. Em app.json, ó, você pode ver que a Splash ele tem uma propriedade chamada image, que é a imagem da splash screen que a gente vai colocar. Eu posso mudar a cor de fundo, caso eu queira, tá? Posso mudar o redimensionamento dela, então eu posso dizer, ele vai pegar todo o meu conteúdo da tela e vai deixar o ícone, a tela de splash bem encaixada, ou o cover, né, que ele vai pegar todo o conteúdo e ele vai colocar em destaque. Então você pode ver que um triângulo aqui é diferente de um triângulo em cover, certo? É uma imagem mais aproximada. Tem esses dois métodos diferentes. Background color, né? Caso a gente queira mudar ali a cor de fundo que vai aparecer. Isso tudo eu vou mostrar, tá, galera? E aqui depois ele vem falando da parte dos ícones, né? E ele me leva àquele mesmo modelo Figma que eu já mostrei para vocês. Também precisa ser em PNG, pode estar dentro de image. Não necessariamente ele vai estar, como é o meu caso lá, ele não está dentro de image, mas você pode colocar ele dentro de image. Tá ok?
Show de bola, eu tô aqui com o meu Expo Go aqui sendo mostrado para vocês, né? Eu já startei o meu projeto, eu vou clicar nesse último projeto que a gente criou no nosso vídeo passado. Então, ao clicar aqui, ele vai entender que é o projeto. Vou fechar aqui e você já pode ver, ó, que apareceu a tela de splash. Para recarregar, toda vez que você precisar dar um reload, você aperta em R aqui, ele vai recarregar o seu projeto. Vai aparecer a tela de splash, tá vendo? Que nada mais é do que este cara aqui, ó, tá vendo? Ele não tem fundo, tá? Normalmente a tela de splash não tem fundo. Por que, Caio? Porque eu posso querer vir aqui em app.json e mudar essa cor de fundo, não posso? Posso. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser sempre 6. Vou salvar. Vou recarregar. Beleza, eu recarreguei. Ele ainda assim não mudou a minha cor de fundo. E eu percebi agora que eu mudei foi o Adaptive Icon. Não é o Adaptive Icon, é a Splash Screen. Então é aqui que eu tenho que mudar. 2, 3, 4, 5, 6. Voltar e olha só. Já mudou minha cor de fundo. Tá vendo? Eu posso mudar a cor que eu quiser. Por exemplo, vermelho, que eu acho que é FF0000. Olha só, vermelho. Tá vendo? E é por isso que a tela de splash normalmente é sempre sem fundo. Porque eu posso naturalmente mudar ali a minha cor de fundo, né? Show! E agora a gente vai para o próximo ponto, que é como que a gente pode criar aquela tela de splash. Você tem diversas formas, tá ok? Mas uma das formas que eu mais uso é usando o Canva, tá bom? Ah, cara, eu preciso ter o Canva profissional para o meu trabalho? Não. Ah, por quê? Porque você consegue facilmente criar uma tela de splash sem usar o Canva Pro. Ah, cara, mas eu quero dar um charme. Beleza. Aí é contigo, mas não precisa. Eu tô com um visual novo aqui do Canva, você também pode estar testando aí, se não é que você já tá no visual novo. Então eu vou vir aqui, ó, personalizado, porque ele normalmente não tem esse tamanho salvo. No meu caso aqui eu tenho vários tamanhos, e um dos tamanhos que eu tenho salvo aqui é 1024 por 1024, que é o que? Que é o ícone, né? A gente viu isso agora há pouco. Que é um quadrado, vamos dizer assim, perfeito. Preste atenção, galera, que aqui tem a unidade de medida. Cuidado para não colocar outra unidade de medida, tá? Tem que ser pixel, que é que ele já até fala, né, que é o ícone para que é o padrão, né? Ele tá bem diferente aqui para mim, né? Então, ó, você tá vendo que nada mais é do que um quadrado branco, que ele precisa ter o mesmo nome que tá aqui, ó, tá vendo? Icon. E todas as imagens que vão sair daqui vão estar sempre em PNG. Eu vou colocar, sei lá, um elemento de música aqui, ó. Eu vou vir em elementos gráficos. Eu vou pintar isso aqui de preto. Tá vendo? É um disco vinil, na verdade. Tentar ao máximo deixar ele no centro, ó. Tá vendo? Ah, cara, eu posso fazer no Photoshop, posso fazer no Adobe aí da vida? Pode. Dá certo também. Então eu vou vir aqui em compartilhar, baixar e ó. Já fica PNG como sugestão. Eu posso colocar em outro formato? Pode, mas o que é aceito lá no nosso projeto é o PNG. Salvando esse aqui. Se vocês repararem, o Adaptive Icon ele não tem fundo. O Icon tem, o ícone tem. O Adaptive Icon não tem. Tá, mas aí como é que eu vou tirar o fundo de um ícone? Eu vou estar deixando aqui na descrição. E eu vou clicar aqui em fazer download ou simplesmente arrastar minha imagem que eu baixei. E vocês vão reparar que ele passou de 1024 para 500. Pode isso, cara? Não pode. Por quê? Porque 1024 é o padrão. Eu sempre coloco ícones e ícones adaptados com o mesmo formato, com um plano de fundo aqui preto, tá bom? Ou branco, ou bege, que seja. Mas eu acabei de te mostrar ali um site que você pode remover do fundo. Só que para você baixar em 1024 lá, você tem que pagar lá, né? Voltando para cá, vocês já podem ver que houve uma alteração aqui no ícone. Tá vendo? Eu modifiquei o meu ícone. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou copiar esse cara aqui e jogar ele para dentro de Assets. Vou mover e vou dar um Replace. Ó, tá vendo? Ah, mas os dois estão com fundo. Sim, mas eu gosto de fazer assim mesmo. Funciona do mesmo jeito. E a Splash, Caio? Vamos lá, olha só. Eu vou voltar. Vou vir aqui em personalizado de novo. Vou olhar, ó, 1284 por 2778 pixels.
E aqui eu vou deixar do mesmo jeito. Vou chamar Splash, vou pintar de preto, tá? Ou posso deixar sem cor, claro, né? Eu vou pintar de preto e vou colocar esse disco vinil aqui também. Não vou alterar o tamanho, vou deixar ele do jeito que tá e vou baixar. Vindo aqui então, vocês já vão ver que houve uma mudança, tá ok? A única coisa que eu não mudei é o fábrico, que não me interessa. E aí, galera, eu vou aproveitar aqui, ó, e vou passar para preto também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vou salvar. E agora, eu vou parar o projeto para ele fazer o reload daquele projeto. Então, eu vou dar um yarn start. Beleza, ele recarregou aqui o meu projeto, ele startou, né? E eu vou mudar o nome. Vou chamar de curso RN 2024. Curso RN 2024. Salvar aqui. Vou dar um clear para limpar. E vou colocar a URL como eu já ensinei. Connect e olha só. Já apareceu a minha tela de splash. Como a tela de splash que eu já coloquei aqui nos assets. Se eu apertar aqui, ó, o ícone que ele aparece aqui é do Expo. Mas aqui na sua Expo Go, o meu ícone novo não está aparecendo aqui. Isso é por causa de cache, né? Às vezes dá conflito em imagem. Mas fato é que se você mudar o ícone e depois limpar o seu app, depois ele vai começar a entender que o ícone que está aqui é o ícone que deveria estar aqui, tá bom? Mas não se incomode com isso, porque o seu ícone já foi inserido. E se vocês repararem, ó, ele já mudou até o nome. Eu vou até fazer uma coisinha aqui com vocês, ó. Eu vou dar um clear, vou vir aqui, vou apagar, vou nas informações do aplicativo, eu vou vir aqui em armazenamento, limpar cache, limpar dados, vou apagar tudo. E eu tô fazendo isso porque para tirar o caching de imagem, né? Coloquei a minha URL, beleza, e aí olha só, ele já salvou o meu novo ícone, ó, tá vendo? Muito legal. E se eu voltar, ó, olha só, o ícone aqui, um novo nome, muito bacana, né, galera? E é claro que a gente pode alterar, ó, como por exemplo, aqui é o contém. Posso colocar cover, salvar. Não fez muita diferença, né? Mas disco vinil, ele tá mais perto. Se eu colocar contém, ele vai estar um pouquinho mais longe, ó. Ó, agora ele ficou um pouquinho mais longe, tá bom? Não parece, por quê? Porque a imagem não está muito grande, né? Mas a verdade é que ele meio que distanciou um pouquinho, sim. Bom, galera, esse era o vídeo, né? Um vídeo um pouco mais demorado do que os vídeos atrás aí que eu comentei sobre ícones e telas de splash. Mas a ideia aqui era te explicar mesmo como é que funciona e como que você altera o nome, o slug, né? Recarrega o seu projeto e tudo mais. Então, olha, esse curso aqui tá bem legal, eu tô muito empolgado em atualizar, tá, essa playlist que tá demais. Então é isso aí, espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.